Birner, boa noite para você. Boa noite a você, ao Pedro, Elton, Jean, aos fãs do esporte. Era tão importante o segundo gol que, em dado momento, o Tite troca o Eric pelo Carlinhos. Foi. Né? Ali ficou muito claro, ali a gente tinha 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. 26, para ser. Obrigado, Pedro. Ficou claro que o Tite achava 1-0 o resultado ruim. Ruim mesmo. Acho que o Flamengo entrou em campo para ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem. A questão da altitude não é só que o jogo é mais difícil, porque o jogo é muito imprevisível, atípico, porque tem as reações fisiológicas dos atletas e o técnico tem pouco como controlar isso antes, fazer previsões. Né? Então era importante abrir uma vantagem, 2 gols, eu concordo com o Calçade, concordo com o Pedro, acho que 2-0 é um bom resultado, não é um resultado excelente, dá ao Flamengo sim um favoritismo, aumenta um pouco mais o favoritismo do Flamengo, que já era considerável antes da decisão. Só discordo um pouquinho, eu acho que não faltou o empenho para o Flamengo, eu acho, muito do que o Pedro falou na abertura. Em dado momento, como o Flamengo queria fazer muitos gols, não conseguir fazer gols no primeiro tempo, aproveitar as chances e a dificuldade de criar, foi gerando um time que pensava menos ao tomar decisões de como chegar ao gol. Então no segundo tempo parecia que era muito, eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, de qualquer jeito, e aí faltou o que o Calçade disse, a movimentação, a inteligência, o pragmatismo para você coletivamente fazer os gols. A impressão que dava, pelo menos para mim, era que era um jogo de volta onde o Flamengo precisava buscar um 2-0, um 3-0. Perfeito isso. Eu não tinha pensado nisso, mas é perfeito. Eu concordo totalmente. Agora, o resultado é bom, o Flamengo é bem melhor que o Bolívar e tem mais chance de conseguir a vaga no jogo de volta. É isso aí. Teve questão física também, já, na tua opinião? O Calçado chegou a citar isso. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, embora no segundo tempo, também o Bolívar, né, e o Calçade até chamou atenção disso na transmissão, recuou tanto, né, se colocou tanto dentro da área que acho que a questão física, você já não tinha mais longas distâncias percorridas, era um jogo ali de ataque contra a defesa, tentando no abafa, de fato, talvez sem tantas ideias. Aí a gente só ressaltar, né, porque o gol sai, o Flamengo começa o jogo muito bem, mas muito bem mesmo. Eu achei que ia repetir uma atuação do nível que a gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã. Essa atuação durou 15, 20 minutos. Ali o Flamengo poderia ter feito 2-3-0 já logo de cara. Depois o gol sai numa jogada que é a jogada da qualidade individual. Porque poucos times podem se dar o luxo de ter 3, 4 jogadores participando de uma jogada desse gol, como participaram, né? De La Cruz, Arrascaeta, o Pedro e o Luiz Araújo. Todos eles muito bem na jogada. Então é o exemplo da qualidade técnica que o time do Flamengo tem. O segundo gol muda completamente para mim a perspectiva do confronto. Não dá para dizer que é o gol da classificação, mas é um gol que deixa a situação muito, mas muito mais confortável. Só para a gente ter uma ideia disso, eu fui ver esse time do Bolívar, mais ou menos, Libertadores do ano passado e desse. Jogou 8 vezes em casa. Desses 8 jogos, ganhou 7, é verdade. Perdeu apenas para o Inter, mas é bom ressaltar. Sim. Perdeu para o Inter. Dessas 7 vitórias, nenhuma delas por 3 gols de diferença, que é o resultado que o Bolívar precisaria para passar diretamente. Um dos que ganhou foi contra o Palmeiras reserva. O Palmeiras completamente reserva. Mais do que reserva até, né, Elton? Vou lembrar. Depois, 4 vitórias pelo resultado que o Bolívar precisa para levar para os pênaltis. Mas, em geral, contra adversários mais fracos do que o Flamengo, porque ninguém é tão forte quanto o Flamengo. Então, eu acho que a situação... Claro que o torcedor imaginava a possibilidade de repetir o placar da primeira fase, né, e fazer os 4-0 e já se classificar agora, e talvez até pensar em ter um time mais físico e poder ir com força total contra o Botafogo no fim de semana, né? Mas não vai ser assim, vai ter que ir jogar com o seu time principal, vai ter que ir com os principais nomes, mas a situação, ela tá longe de ser uma situação complicada, como para mim seria no caso de uma vitória por apenas um gol de diferença. Tá vendo muita gente falar, Elton, que assim, 2-0 ainda assusta um pouquinho, ainda é um pouco perigoso e tal. Mas eu te pergunto, o que é mais perigoso? A altitude para o Flamengo ou o Flamengo para o Bolívar? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito mais perigoso o Flamengo para o Bolívar do que a altitude para o Flamengo, né? É claro que os jogadores... Não é nenhuma novidade para os jogadores do Flamengo jogar na altitude. É claro que isso fisicamente tem um impacto muito grande. E muitas vezes a gente coloca a altitude como protagonista do confronto. Isso. Quando, na verdade, a gente sabe que
muitas vezes os clubes brasileiros que vão completos no mata-mata, enfrentar equipes bolivianas ou peruanas, enfim, times que jogam na altitude, equatorianos, na maioria das vezes conquistam bons resultados. Sim. É claro que eu acho que tem um componente adicional nesse confronto, é que o Bolívar é o melhor desses times que jogam na altitude nos últimos anos. Porque tem um time de qualidade. Concordo. Então, porque aí entra a qualidade, né? Entra a qualidade. Esse Bolívar do ano passado estava no grupo do Palmeiras e só perdeu a liderança na última rodada, naquele confronto Mas direto posso fazer uma entre Palmeiras e pergunta? O Bolívar. que você acha que é melhor para o Bolívar num jogo contra o Flamengo? Antigamente, quando os times tinham menos qualidade, o jogo era um jogo básico. Bola longa, correria, chute de fora da área, arca defeito, goleiro sem tempo de bola, vai cansando. Esse Bolívar gosta mais de jogar com a bola. Sim, e não Ele sabe usa jogar menos diferente. isso. Mas você acha que isso é uma vantagem na altitude especificamente contra o Flamengo? Porque eu tenho dúvida. Não, eu acho que é uma vantagem. O Bolívar tomou gol em todos os jogos, porque é um time que se expõe bastante. Sim? O Flamengo, nessa partida de hoje, finalizou 19 vezes, 14 de dentro da área. Ou seja, o Bolívar não foi aquele time que conseguiu fazer um ferrolho, não deixar o Flamengo entrar na sua área. O time que finalizou quase 20 vezes e conseguiu, dessas 20, 14 dentro da área, incluindo os 2 gols, né, o do Luiz Araújo, o gol de cabeça do Léo Pereira, é um time que, mesmo tendo essa proposta de jogar em linhas baixas como tentou no Maracanã, não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então o Flamengo tem essa qualidade também de abrir espaço, de fazer essas triangulações laterais, de abrir a defesa adversária, e isso vai acontecer também jogando na Bolívia. Eu acho que é uma excelente vantagem, você falou das vantagens aí de 2 gols de diferença, se incluir a Sul-Americana, só o Racing venceu o Huachipato fora de casa, e aí é um confronto bem desleal. Eu acho que esse do Peñarol também. Esse do Flamengo com o Bolívar tem um favorito, mas há um equilíbrio, porque o Flamengo está enfrentando o líder do grupo que ele estava, né? Então, Exato. enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. Sim. O Calçade, aí do campo, deu para perceber uma mudança muito grande na equipe do Flamengo com a saída do Pedro e a entrada do Gabigol? Fez muita diferença? Pedro estava jogando muito no primeiro tempo. São jogadores de características diferentes, né? Assim, é até complicado dizer, se você olhar para o Pedro, o Carlinhos, geralmente quando não tem o Pedro, o Tite escala o Carlinhos. Assim, não, falar que eles são parecidos é estranho, porque tecnicamente o Pedro ele é um jogador superior. E quando o Pedro se machuca, Gabigol e Carlinhos saem para aquecimento. Falei, num jogo como hoje, não dá para replicar, não, o Carlinhos é parecido com o Pedro, vai ele. Até porque o jogo oferecia a possibilidade de infiltração entre os zagueiros, e isso era uma possibilidade muito boa para o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol, assim, perdeu o Gabigol e o Pedro, aí a gente já tem que começar a pensar em fórmulas dentro da estratégia que ele vai adotar para o jogo, que é o adversário precisa da vitória e tem uma meta, que é construir pelo menos um placar 2-0. É o mínimo que se espera dele. Bom, o Tite vai ter espaço para contra-atacar, para jogar numa defesa que vai jogar mais alta. O que nós vimos aqui no Maracanã, que eu acho que foi o defeito do Flamengo, que eu esperava mais, é o seguinte: o Bolívar, no primeiro tempo, principalmente, não subia a marcação para os zagueiros do Flamengo. Então, o Rossi, os zagueiros, eventualmente o Pulgar, eles conseguiam sair construindo sem ninguém. Quando chegavam na altura do meio de campo, é aí que vinha a marcação. Então, essa segunda fase de construção tinha que ser mais elaborada. Pode ser uma construção mais curta, com Gerson, com De La Cruz, com Arrascaeta, Ayrton Lucas. O Flamengo tem muita qualidade para se associar. Um jogo curto, tabelado e entrando na defesa. E o Flamengo não fez isso. Outra coisa que eu esperava mais: se o Bolívar jogasse com linha de 5, as inversões de bola para os lados, nas beiradas do campo, elas iam ficar mais comprometidas para o Flamengo. Por quê? Porque a marcação já mora lá. Como é linha de 4, a defesa tem que se movimentar. Então o Flamengo conseguia acessar as 2 laterais, as 2 pontas, vamos dizer assim, com mais facilidade. E não explorou isso tão bem, principalmente do lado esquerdo. Já tem um pouquinho mais de dificuldade. O Gerson, nesse movimento para dentro e para o lado, e o Varela de vez em quando, a bola chegava ali. Mas o Flamengo tinha que ser mais rápido. E na altitude, isso será fundamental. Acessar os lados, aí sim, uma jogada longa, com uma bola vertical, porque o adversário vai ter uma outra postura. Não dá para jogar
como jogou no Maracanã, em La Paz. Aí o resultado não vem. Vai ter que arriscar, vai ter que jogar. E tomou gol em todos os jogos em casa. Então pode ser uma vantagem do Flamengo. Vamos ver o que os informes médicos, porque isso é muito importante para o Flamengo, e as alternativas do Tite. Não tinha Everton Cebolinha. Gabigol entrou durante o jogo. Bruno Henrique não podia jogar. O Tite olhava para o banco, tinha o Carlinhos, e os garotos. Então era um jogo em que ele ficou ali. O que eu faço agora? E as 3 alterações foram feitas. Não foi usado o intervalo. Foram alterações simples, não duplas ou triplas. Então o Flamengo ficou com só 3 trocas. E isso fez uma certa diferença no segundo tempo. Mas é um placar que é bom, não deve ser desconsiderado. O torcedor não deve ficar decepcionado. Porém, a forma como ele foi construído deve ser tema para o Flamengo conversar internamente durante a semana. Tem uma semana para conversar para melhorar o nível de jogo. Só que agora é altitude. A gente vai para La Paz também e a gente tem que entender. Você não pode analisar o jogo de La Paz como se estivesse jogando aqui ao nível do mar. Exato. Isso não dá. É impossível. É impossível. Cada um jogador... Por exemplo, o jogo de Bogotá, eu vendo o jogo daqui, de cima, falei, nossa, o Alan entrou no jogo. Como ele entrou bem? Aí vem a informação. Pô, é um dos caras que mais sentiram aí a altitude. Foi, mas parecia que uma coisa lá embaixo era outra, entendeu? Então a gente vai ter que acompanhar jogador a jogador, jogada a jogada, e olhar para o tempo e para a vantagem. E o Flamengo, quem sabe, marcar um gol no Bolívar, que o Bolívar em casa também não é um primor, né, de defesa, não é nada disso. Perdeu para estes confrontos 2 atacantes, né? O Patito pode voltar, porque é um jogador importante para puxar contra-ataque até, mas perdeu o Chico o Chico, que está no Cerro Porteño, pagou $2 milhões, jogador brasileiro, e esse cara está fazendo muita falta. O Alfio Oviedo também não é um fenômeno. Fala, nação, você que torce pro Flamengo aí, curte e se inscreve aí no canal aí, tá bom? E comente. Deixa aquele maravilhoso like.